O que o mercado está falando sobre essa queda recente do Bitcoin? Será que agora é diferente? O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que o mercado está falando sobre essa queda do Bitcoin. Qual é a percepção de alguns players grandes? Post aqui do Gabriel Della, do Cripto Brasil OFC. Abre aspas. Por que muitos especialistas consideram esse novo tombo do Bitcoin diferente? Estamos de volta ao mesmo preço de 2021, mas mesmo assim ainda acredito haver bons momentos à frente. Alguns analistas parecem concordar. E antes de seguir, vamos recapitular o momento atual do Bitcoin, preço em 68 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, em reais 355 mil reais, com uma boa correção do topo, uma correção em reais aqui de mais de 44%, porque tivemos, além da queda do Bitcoin, tivemos também a queda do dólar. Mas a queda aqui em dólares também é muito próxima disso. Bom, então o preço está nesse patamar, e a primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que os ciclos continuam se repetindo. Para quem não sabe, o Bitcoin historicamente segue ciclos de 4 anos. Tivemos uma máxima em 2013, tivemos outra em 2017, tivemos outra em 21 e agora, mais recentemente, em 2025. Historicamente, ponto número 2, se assim podemos dizer, historicamente a gente vê o preço do Bitcoin corrigindo 70%, 80% posteriormente ao topo, né? Nos períodos onde a gente chama de bear market, ou seja, o momento de correção de preço do Bitcoin após uma grande valorização. E o que acontece é que, talvez ponto 3 aqui, desses 3 pontos que eu gostaria de pontuar para nos situarmos aqui, é que historicamente as valorizações estão caindo, ou seja, temos retornos decrescentes e, consequentemente, talvez também temos correções decrescentes. Então, por exemplo, aqui, né, de 16 de 16 a 17 a gente teve mais de 4 mil, o meu mouse está falhando um pouquinho, mas a gente teve mais de 4.000% de valorização no Bitcoin, aí, mais de 3.000%. Agora, se a gente pegar do fundo ao topo de 21, mais de 1.000%. E agora do fundo ao topo, mais de 600%. Então, a gente teve uma valorização decrescente no Bitcoin. E a correção também é decrescente. Então, aqui de 17 a 18, tivemos um pouco mais de 80% de queda, né? E na nossa último bear market, tivemos um pouco mais de 70%. No bear market atual, tivemos um pouco mais de 40%. Pode ser que a gente ainda não tenha chegado no fim do bear market, mas a gente está vendo também, além do retorno decrescente, quedas decrescentes, o que são condizentes com um ativo mais robusto, com maior valor de mercado. Hoje em dia o Bitcoin já tem mais de $1 trilhão de valor de mercado. Mas dito tudo isso, historicamente, no Bitcoin, quem compra em períodos de baixa, em períodos de bear market, como por exemplo aqui dezembro de 18, com preço em torno dos 3 mil dólares, ou dezembro de 22, com preço em torno dos 16 mil dólares, né? Ou talvez, olhando para o futuro, talvez a gente pense que quem comprou em 68 mil dólares possa ter se dado bem, né? Numa visão de longo prazo, é um ativo que vem se valorizando bastante desde 2016, que é até onde o gráfico do Google vai, é um ativo que já se valorizou mais de 14.000%. Então, esse é o momento atual, e agora vamos ver aí o que o mercado está falando sobre isso, porque que talvez essa queda seja diferente. Aqui o primeiro ponto, então, do Andrew O'Neill, analista-chefe de ativos digitais da SP Global, diz que a queda do Bitcoin aconteceu por excesso de alavancagem no mercado. Faz sentido, geralmente quando a gente tem momentos de bull market, a alavancagem começa a aumentar. Queda na injeção de liquidez impulsionadas pelas tarifas. De fato, a liquidez global influencia muito no preço do Bitcoin. Eu já mencionei aqui algumas vezes aquele artigo da Lynn Alden, que mostra a relação entre liquidez global e preço do Bitcoin. E temos também o aumento das taxas de juros japonesas, né? O problema da dívida dos Estados Unidos. E aqui algumas considerações importantes, que quando falamos de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e de todo o problema das moedas fiduciárias, sim, isso pode trazer um estresse no mercado, e o Bitcoin tem muita correlação ainda com ações de tecnologia, ativos de risco, mas o fato é que, basicamente, o Bitcoin ele é uma alternativa no longo prazo, é claro, as moedas fiduciárias que estão
falidas. Então o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde a criação do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, em 1913. O real nem se fala, né? O plano real existe desde 94 e a paridade dólar com real vem se distanciando. Então no início era 1 para 1, hoje em dia está ali na casa dos 5 e pouco, né? Se eu não me engano. Então o fato é que as moedas fiduciárias tendem ao colapso por uma questão de incentivos, por uma questão de teoria dos jogos. Políticos e burocratas se beneficiam da expansão da base monetária, da impressão de dinheiro via efeito Cantillon, e a gente paga a conta via inflação. O sistema todo fiduciário está lastreado na dívida, que nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares e vem crescendo. Ou seja, o sistema está falido. E é claro, no curto prazo, todo esse estresse ele é prejudicial para ativos de risco, mas pensando no longo prazo, o Bitcoin aí, ele foi criado justamente para este cenário de colapso das moedas fiduciárias como uma alternativa descentralizada e antifrágil, como já diria Hayek, né? O Hayek dizia que não teremos um bom dinheiro antes de termos algo que é descentralizado, antifrágil, que não depende de nenhum político ou burocrata, e seria, né, uma alternativa de tirar o dinheiro das mãos de políticos e burocratas de forma não violenta, certo? De forma descentralizada e quase que inevitável, né? Não, enfim, essa não é a citação, obviamente, exata, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, sim, todos esses fatores são interessantes. A alavancagem no mercado sempre acontece de forma cíclica, e eu já falei bastante sobre isso aqui no canal. Queda na injeção de liquidez impulsionada pelas tarifas. Sim, tivemos uma queda de injeção de liquidez recentemente, porém, como falamos, né, o sistema fiduciário está fadado ao colapso. E quando temos aí esse cenário de estresse no mercado, basicamente a única ferramenta que os bancos centrais sabem utilizar é imprimir dinheiro, é expandir a base monetária. Então, é basicamente a única arma que eles têm. Eles podem parar, por enquanto, temporariamente, mas suspender totalmente, eu acho que é pouco provável. Infelizmente, né, eu gostaria que as moedas fossem melhores, mas para isso teremos que ter políticos e burocratas benevolentes que não pensam no seu benefício próprio. E eu acho isso muito difícil de acontecer. E último ponto, aumento de taxas de juros. Sim, porém, como eu falei anteriormente, com trilhões de dólares de dívida em todos os lugares, é difícil subir taxa de juros porque o custo de rolar essa dívida começa a subir também. Então sim, é um objetivo aí, talvez, de alguns bancos centrais, mas não sei até que ponto isso é sustentável. Eu vejo como cenário base eles irem rolando o problema para frente e conforme as moedas fiduciárias vão colapsando. E nesse meio tempo, alternativas vão surgindo, né? Temos os metais, o ouro aí vem se valorizando muito nos últimos 12 meses, e o Bitcoin aí, como o ouro digital, vem surgindo também como uma alternativa. Então são 3 pontos que podem gerar uma certa instabilidade no curto prazo, mas olhando para o longo prazo, são pontos positivos aí para o Bitcoin. Agora falando sobre o Michael Burry, que é conhecido por ter previsto a crise de 2008, mas antes de falar disso, antes que eu me esqueça, né, eu gostaria de lembrar que aqui na descrição nós temos o link do WhatsApp do canal, onde vocês podem ver várias notícias, aí tem vários projetos para sair no WhatsApp, mas é uma comunicação mais próxima com vocês e notícias em tempo real, então isso é bem interessante, né? Às vezes aqui eu preciso parar para gravar o vídeo, ali no WhatsApp eu posto direto a notícia e vocês ficam por dentro de tudo que está acontecendo em tempo real. E além disso, se você gostaria de ter uma assessoria exclusiva e personalizada, certo? Para tirar dúvidas sobre investimentos, sobre construção de carteira, portfólio, pensar aí em estratégias para geração de renda, para alocação de capital. E tem dúvidas sobre isso? Bitcoin, investimentos internacionais, nacionais, câmbio e até mesmo questões tributárias, me mande uma mensagem com seu nome e WhatsApp, ou no Instagram do canal, ou no X, o antigo Twitter. Certo? Então, dito isso, os avisos que eu sempre menciono aqui no canal, vamos falar um pouco sobre o Michael Burry. E é interessante porque o Brad Pitt, Brad Pitt não,
eu esqueci o nome do ator, que interpreta o Michael Burry no filme A Grande Aposta, onde ele, né, mostra a trajetória do Michael Burry, que conseguiu identificar os problemas que levaram ao estouro da bolha de 2008, e ele fala bastante sobre o mercado financeiro e recentemente vem falando sobre Bitcoin. Aqui, ó, só pra não deixar de mencionar, é o Christian Bale, A Grande Aposta, filme de 2015, e recomendo aí, um filme bastante interessante, já mencionei outras vezes aqui no canal. Bom, então ele fala sobre o caráter especulativo do Bitcoin e dos metais, mas o fato é que qualquer ativo tem um caráter especulativo, certo? Quando a gente compra e vende bens, serviços, existe aí a oferta e a demanda, e o empreendedor está sempre procurando a melhor condição, certo? De ganhar dinheiro, no caso de ter lucro, ou seja, ofertar aí algo com um menor custo e com um maior retorno. E do outro lado, o comprador quer o oposto, ele quer pagar menos por algo melhor. Então existe uma dinâmica de mercado que, quando a gente fala de um ativo financeiro, a gente pode chamar de especulativo, até mesmo para ativos produtivos. Quando a gente compra a ação de uma empresa pensando em dividendos, pensando no longo prazo, pensando em comprar boas empresas, é muito melhor comprar quando o ativo está mais descontado. Então existe uma especulação no sentido de que são pessoas, indivíduos procurando melhores condições. Isso acontece no Bitcoin e acontece em qualquer ativo. E o Michael Burry também farpou a MicroStrategy, afirmando que a quebra do Bitcoin para 60 mil dólares significaria uma crise existencial para a empresa. Para a SP Global, a companhia de software, que se tornou uma empresa de tesouraria de Bitcoin, tem capital disponível para sobreviver ao curto prazo, né? Estão falando aí da Strategy, a MicroStrategy do Michael Saylor. E a própria Strategy afirmou que não terá problemas até que o Bitcoin caia abaixo de 8 mil dólares. Olha só, o preço está em 60 e poucos mil dólares, 8 mil dólares... falta bastante ainda, né? Então caia abaixo de 8 mil dólares e fique lá por 5 anos. Né, parece algo relativamente improvável dado o contexto atual. Eles enxergam essa queda como uma grande oportunidade e continuam comprando. E daí ele faz a provocação, né? Que eu faço para vocês também. Você segue confiante no mercado? Qual é a sua perspectiva? E eu, particularmente, já tendo visto outras quedas de 70%, 80%, inclusive quedas maiores do que essa, me parece realmente muito interessante todo esse medo no mercado e esse desconto aí que estamos vendo em tempo real, porque isso geralmente acaba trazendo boas oportunidades. É o que aparentemente as baleias estão vendo para o Bitcoin. E quando falamos de cenário macro, muito embora a gente tenha esses pontos aí relevantes no curto e médio prazo, pensando no longo prazo, a gente está vendo o mercado financeiro tradicional, países e grandes investidores fazendo alocações cada vez maiores em Bitcoin e pavimentando as estradas que potencialmente serão utilizadas no futuro para um investimento institucional cada vez maior no setor, com ETFs, com fundos de investimento e com instrumentos financeiros para isso. Quer você goste ou não, é o mercado financeiro tradicional percebendo o potencial de valorização do Bitcoin, e é claro, não é à toa, é um ativo dos que mais vem se valorizando nas últimas décadas. Então o mercado financeiro tradicional percebeu isso e vem aí aumentando sua exposição e vem, mais do que isso, construindo as bases aí do que pode ser um próximo bull market, agora com o capital institucional entrando cada vez mais, o que seria necessário, né, para o Bitcoin começar a passar aí de alguns trilhões de dólares, tá? Por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em um pouco mais de $1 trilhão. Bom, então pro vídeo de hoje eu acho que é o suficiente, tem vários assuntos para tratar aqui, mas vou deixar para os próximos vídeos, hoje ou amanhã, nos próximos vídeos do canal. Se você gostou, deixa o like e, mais importante, considere fazer parte da área de membros para apoiar o canal, o valor é baixo ali, e você, além de apoiar o canal, tem acesso a todo o conteúdo exclusivo. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, vejo vocês muito em breve, até daqui a pouco.